E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sou o professor Ítalo e essa é mais uma videoaula do nosso curso de métodos numéricos. Nesta videoaula agora eu vou apresentar para vocês o método da falsa posição. Ele é muito parecido com o método da biseção, então se você perdeu a primeira videoaula, volta um vídeo, assiste, que a gente vai trabalhar com a mesma hipótese, com alguns detalhezinhos diferentes. Então vamos lá. No método da falsa posição, nós vamos também fazer a divisão do nosso intervalo de busca, só que diferentemente do método da biseção, onde a gente dividia no meio, agora a gente vai utilizar uma média ponderada, ou seja, nós vamos dividir o nosso intervalo de busca o mais próximo possível daquele domínio que tiver uma imagem mais próxima do zero real da função. O nosso x agora vai ser atualizado seguindo o critério a vezes f de b menos b vezes f de a dividido pelo f de b menos f de a. Graficamente nós vamos ter isso. Nós vamos ter uma reta secante ao nosso gráfico, onde o valor que ela corta a ordenada está mais próximo da raiz de acordo com aquele intervalo que a gente está trabalhando. Lá no nosso livro base que nós estamos utilizando, já demonstra esse algoritmo, quais são os passos que nós vamos utilizar para programar, e a gente vai começar então aqui com o nosso MATLAB. Bora lá! Eu vou começar criando clear, clc, close all para limpar todas as variáveis. Vou colocar aqui no comentário dizendo que é aula método da posição falsa. E vamos definir então o nosso intervalo de busca. A igual a 1, B igual a 7. Nesse método agora, ela está trabalhando com duas tolerâncias. Tolerância 1, 1 vezes 10 a menos 3. Tolerância 2, eu vou botar 1 vezes 10 a menos 4, só para não confundir quem está vendo aqui pela primeira vez. Então, nós vamos ter que utilizar o mesmo critério de parada, onde eu sei que se f de a vezes f de b for maior do que 0, o nosso método não vai funcionar. Escolha outro intervalo. Porém, se eu escolher um intervalo adequado, eu posso dizer método da posição falsa. Ok. A gente continua então aqui com o nosso método. Vou colocar um end. Aquilo que eu já falei antes, eu preciso definir que f é igual a arroba uma função. Então eu vou criar um function. Esse function tem que estar lá no final do nosso arquivo, tá? Então function y igual a função de x. Vou utilizar a mesma função y igual a x ao quadrado menos x menos 6. É a função do vídeo anterior. Então, toda vez que ele perguntar quem é o f de x, eu já sei que é x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0, porque a gente está buscando as raízes. Ok? Então, partindo aqui para o nosso método da posição falsa, você observa no passo 2 que agora ele está trabalhando com dois critérios de paradas. Dois critérios de parada, né? O f de a precisa ser menor do que a tolerância 2, ou o f de b precisa ser menor do que a tolerância 2. Então vamos lá, ó. While o absoluto, eu já expliquei porque no vídeo passado, precisa ser o valor positivo. O f de a for maior do que a tolerância 2 e o absoluto do f de b for maior do que a tolerância 2 e k for menor do que 100 iterações, eu vou resolver o meu método. Preciso definir então que k é igual a 0, meu contador de iterações, e quando eu der início, k é igual a k mais 1 para a primeira iteração. Lá no passo 5, a autora vai nos apresentar qual que vai ser o nosso critério de atualização do nosso método. Então, x é igual, vou colocar entre parênteses, a vezes f de b menos b vezes f de a, e
isso aqui é o nosso numerador, dividido pelo denominador, que vai ser o f de b menos o f de a. A condicional que ele vai me dar então é: se o absoluto do f de x for menor do que minha tolerância 2, parada, né? Só que isso já está escrito aqui em cima, então não preciso repetir. Eu passo direto para o passo 7. O que o passo 7 vai me dizer? Se o f de a vezes o f de x for maior do que 0, a é igual a x. Se não, b é igual a x. End. E eu finalizo então o nosso método da falsa posição, né, da posição falsa. Ou seja, quando eu terminar aqui eu posso dizer display x como sendo aí já o zero da minha função real. Vamos testar, né? Ver se isso tudo deu certo. Vou botar aqui para rodar. Falsa posição. E eu encontrei então x igual a 3 com 15 iterações. Uma coisa que pode acontecer, e você deve observar, que lá no meu critério de parada, lá dentro do laço do while, eu não coloquei aquela condicional no método da abstração a, no caso, absoluto de a menos b menor do que a tolerância 1. Isso acontece por quê? Porque o meu intervalo agora ele não vai ser dividido, não vai ser atualizado no meio todas as vezes. Por exemplo, se eu perguntar quem é o absoluto de a menos b, ele vai ser 4. E esse valor vai ser constante. Depois que ele chega num valor razoável, né, que atinge aquele meu critério de tolerância, ele não vai se atualizar mais, né? Então eu não preciso trabalhar com esse critério, porque se eu for trabalhar com ele, se você adicionar, provavelmente vai dar um erro aí, né? Vai dar uma resposta errada. A gente observa lá no nosso algoritmo em que eu tenho o critério se b menos a for menor do que 1 apenas como um critério inicial de parada. Então eu posso trabalhar no meu código da seguinte forma: se f de a vezes f de b for maior do que 0, escolha outro intervalo. Mas aqui dentro também eu posso definir o seguinte: se, vou botar aqui em cima, se o absoluto de a menos b for menor do que a tolerância 1, então significa dizer que x pode ser qualquer valor dentro desse intervalo. Então eu posso dizer que x é um valor médio aí, por exemplo, a mais b dividido por 2. Se não, aí sim eu vou começar o meu método da falsa posição. E aí eu preciso então colocar um novo end aqui para finalizar. Então bastante cuidado com essa tolerância 1 que é apresentada no livro. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo qual foi a sua maior dificuldade, se a aula foi muito rápida. Volta o vídeo, assiste de novo, copia o código e bons estudos. Até mais!